você tem que se permitir também fazer uma doação para o mundo. Você não pode vir só para cá comer, beber, ostentar e ir embora. Você tem que fazer uma doação. E eu te dou os parabéns pela sua missão, pelo seu propósito de estar cada vez mais contribuindo com a informação, com o crescimento de várias pessoas. E está muito ligado nesse método mesmo, né? Porque, lógico, eu também faço isso, né, como profissão, mas a minha preocupação é que mais pessoas, eu brinco muito assim, são 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu brinco, imagina se uma pessoa resolvesse ajudar uma pessoa, a gente cair para metade desse problema, né? Com certeza, é interessante isso que você acabou de falar, que tem agora uma estatística que eu vou estar dividindo com você. 85% da população está perdido, está travado nesse exato momento. Então, conteúdos como esse fazem você que ou está travado, nesses 85 tem grande chance de você, ou alguém que você ama ao seu redor tá travado. Então é esse o propósito disso tudo aqui. E não é... Aí o pessoal começa a dizer assim, mas vocês estão parecendo religião. Não é não, a gente quer se ajudar. Não tá vendendo nada, a gente não tem igreja, não tem... Porque me dói, né? E eu imagino para você também, você vê pessoas que não prosperam, pessoas que têm capacidade, pessoas se vitimizando e você fala, sai do lugar, né? O encaixe disso aí foi logo assim que eu saí da comunidade, que eu comecei a ir pro asfalto, eu comecei a ir para um kitnet, depois para um sala e quarto, porque não foi assim, saiu Você começou a acreditar que você podia e merecia, eu podia, entendeu? Né? Coisa que a própria sociedade não tem mecanismos para fazer isso dentro de lugares acadêmicos que a gente, de repente, deveria aprender, porque não adianta você ser um médico, um doutor, se você não confiar em você. Entendeu? Você primeiramente tem que confiar em você. Quando eu percebi essa potência e que quebrou minhas próprias estatísticas, meus próprios sonhos e as estatísticas do mundo, né? Porque o número de pessoas que veio da onde eu vim e conseguiram dar uns 180 graus, tipo assim, é 000, muita pouca coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma outra pessoa que quisesse mudar de vida assim como eu e que tivesse disposta a pagar o preço. Eu ia até te perguntar. Assim que surgiu o meu sócio, Fernando. Eu ia até te perguntar isso, trazer algum exemplo que você viu de mudança aí da... Sim, foi o Fernando, que era professor de universidade. Eu valorizo muito quem leciona, quem é professor, mas ele não tinha a vida que eu consegui enxergar assim como eu tive a oportunidade de alguém olhar para mim com solidariedade, com potencial e me ver num lugar muito melhor que nem eu conseguia me ver. Eu olhei para o Fernando nessa mesma visão e hoje ele é um cara que tem um nível de liberdade, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira que, sei lá, 90% da vida dele ele não teve isso. Então, é propósito, é missão. Tem a parte da profissão, que é a nossa profissão, mas tem essa parte de propósito de vir e mexe eu olhar alguém que não teria como pagar o processo e fazer um investimento. Na época que eu comecei a ter contato com o Fernando, ele não tinha como pagar o processo, o dinheiro que entrava muito mal dava para sobreviver. Ele vivia entre a pobreza e a miséria, entendeu? Vira e mexe, rato entrava na casa, comida às vezes era 1 a 1,5 refeição por dia. Eu falei, pô, caramba, se tiver alguém que precisa, esse cara é uma dessas pessoas. Porém, não depende só de mim, né? 50% é minha expertise, meu processo. 50% é o tempo, a dedicação, a vontade de fazer da outra pessoa. E aí o milagre acontece. O milagre é essa junção, entendeu? Sem essa junção, nada funciona. Isso é perfeito, que eu estava aqui até para falar. O milagre, ele acontece quando você quer, né? Primeira coisa que você tem que querer. E isso acontece, qualquer doença, né? Qualquer coisa que você tenha, se você toma um remédio não acreditando, eu vou te falar, ele não vai resolver. Né? Com certeza. Então, e o processo de coach, mentoria, ele precisa de mais do outro lado, né? Eu brinco, eu estou com uma situação agora que a pessoa fez, mas já desmarcou 2 vezes. Eu falei, não tem como insistir, né? Sim. Não tem como você... Porque a pessoa não quer. Então, a energia que se despende ali é muito grande. E cai naquele ponto também que você falou, né? Durante o processo, a pessoa começa a se deparar com ela não quer coisas, elementos que ela não quer mudar na vida dela. Mas e aí ela pega e começa a criar subterfúgios, tipo, eu não tenho tempo, eu não consigo... Se você não tem tempo
para você mesmo e para você virar um protagonista, para que você vai ter tempo então? E as desculpas são as melhores, né? Sim. Eu não fui com a cara dele. Não gostei, falou um negócio que eu não gostei. Isso. Você já olha e fala, entendi. Já ouvi várias dessa entendi. também e tá tudo certo. Cada um faz o que quiser dentro do seu tempo, mas eu sempre falo nas minhas mentorias, por ironia, você tá ouvindo de um cara que já foi favelado, que já passou fome, já comi um joelho e um caldo de cana no almoço e tinha que segurar ele quase o dia inteiro, entendeu? Você sabe que ouvindo a tua história, eu ouvindo esse papo, vou lançar uma para as pessoas pensarem e ver se você concorda ou não, né? Mas se fala muito em desigualdade, né, no país, como se isso... E é engraçado que, não sei se você já viu, terceiriza-se um problema para ninguém, sim, né? Sim. Né? E eu vou colocar a dúvida, será que a gente vive, porque também tem um lance demográfico, né? Não sei se as pessoas já se tocaram, mas até 1950 a gente tinha menos de 2 bilhões de pessoas. A gente está em 2025, são 75 anos, a gente tem 8 bilhões de pessoas. Será que essa pobreza ela cresceu mais pela falta de força mental ou é realmente financeira? Porque o que a gente vê no final das contas é que vontade você alcança o dinheiro, mas sem vontade você não sai do lugar, né? Sim. É um convite aí para as pessoas pensarem se realmente... E é interessante, porque é como você falou, né? Não adianta também você estar qualificado, estar preparado, ter muita vontade e disposição, se você tiver numa área demográfica, como você falou, que não tem tantas oportunidades. Por isso que muitas pessoas do Norte e Nordeste vêm para o Centro-Oeste, vêm para a capital, porque se eu tenho disposição para fazer acontecer, eu vou para um lugar que está aberto a pessoas assim. Isso. E a pessoa chega aqui e prospera. Você vê aí, lá na Rocinha eu tive a oportunidade de conhecer vários semi-analfabetos que tinha prédio. Entendeu? Que era dono de prédio. Eu falei, caramba, como assim? O cara estuda, o cara lecionou, o cara chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Ele simplesmente não deixou ninguém atrapalhar ele. Fez o que tinha que ser feito, focou, não deixou entrar ruídos que entram, tem uma indústria de ruídos, né? De tipo assim, sextou, final de semana eu tenho que curtir. Esses caras são muito focados. Eu admiro muito as pessoas do Norte e Nordeste porque eles têm um nível de resiliência que o carioca não tem. Tu dificilmente vê um carioca pegando um trabalho que exige muita relação, tipo garçom. Garçom ganha um dinheiro interessante, mas rala pra caramba. Dificilmente você vê um carioca nesse tipo de trabalho. Eu cheguei a observar, como eu moro num bairro que tem muito restaurante, eu comecei a observar. Falei, caramba... Eu tenho até uma visão, uma vez eu falei isso com algumas pessoas, eu não gosto, mas infelizmente eu sou carioca, luto pelo Estado. Sim, eu sou carioca também. Mas tá faltando ambição pra gente. O carioca perdeu completamente a ambição. E às vezes a quantidade de beleza natural também acaba... Eu criei um nome pra isso. Sugando a pessoa para aquele lugar, né? Por enquanto que meus amigos estavam indo pra praia, eu tava fazendo... alguns serviços que ninguém queria fazer. Eu sei que as pessoas não entendem, mas eu chamo isso, a gente tem um problema que se chama praia. Sim. Paulista não tem praia. Aí as pessoas falam, mas você não gosta da praia? Eu falei, não é isso. Isso aqui é só de uma forma como um arquétipo. Eu não estou dizendo que a praia é ruim. Sim. O que eu quero dizer é que na hora que aperta, em vez da gente tentar descobrir como é que eu saio, aí eu volto no jiu-jitsu, porque na hora que aperta eu tenho que sair dali. Isso, perfeito. Não, a gente vai pra praia. Aí eu descanso, tomo minha cervejinha, relaxo. Segunda-feira eu penso nisso, né? E a história Isso mesmo. Eu começo a minha dieta na segunda, eu vou mudar de vida na segunda, eu começo a economizar na segunda. Então pelo amor de Deus, nada contra a praia, adoro a praia. Sim, lembrando que também sou carioca, não tenho nada contra quem não é carioca, não tenho pais nordestino, mas detectei isso, que eles aguentam um nível de dor que geralmente o carioca prefere não fazer. E ainda tem outro, às vezes cai naquele ponto de orgulho. Eu não vou pegar essa profissão que aparentemente paga melhor do que aquela outra, porque muitos amigos meus vão ver isso. Então, eu prefiro ser operacional, ou alguma profissão que aparentemente chamam de inferior fora do país, do que
ficar próximo da minha família, Verdade. ficar trabalhando de repente até no meu próprio bairro, se tiver que botar uma roupa ou fazer alguma atitude, como eu já cheguei a fazer, entregar panfleto para pagar as mentorias, eu tinha que trabalhar, né? E aí automaticamente eu assoviava e chupava cana ao mesmo tempo e pegava muito trabalho inferior, até porque eu não tinha um nível universitário, então automaticamente eu peguei os trabalhos que pagavam bem e que ninguém queria fazer, carregar pirulito. Sou da época de que carregava pirulito, meus amigos me viam, 50% fingia que não me via. Mas é quando você entende que quem vai cuidar de você é você. É isso. E a opinião do outro é do outro.